Eu tinha preparado uma mensagem, eu estou com 2 mensagens na verdade, mas de última hora o Espírito Santo falou: não é isso que você vai pregar hoje. Estava com as coisas já na minha cabeça, e o Senhor me direcionou uma outra palavra. Eu quero ser obediente ao Espírito Santo, dar essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje à noite para falar. Eu acho que nessa noite eu pude perceber assim, um pouquinho dessa mensagem. Se você olhar na palavra de Deus, você vai ver diversos gestos e atitudes de Jesus que, se você é um bom observador da palavra de Deus, quando você está fazendo a leitura da Bíblia, você vai ver diversas coisas que Jesus fez, atitudes, assim, gestos estranhos até que ele muitas vezes fez, como fazer um lodo de barro e colocar no olho para que o cego fosse curado, né? E outros gestos assim que Jesus fez. E muitas vezes a gente não se detém um pouco assim para nossas mensagens. Nós precisamos falar mais de Jesus. Eu sinto isso, que hoje a gente precisa falar um pouquinho mais dele, das atitudes dele, de como ele, as coisas que ele fazia aqui na terra, são coisas que a gente precisa observar, por mais simples que elas sejam, porque Jesus não faz nada que não tenha um objetivo. Nada do que Deus faz, nada do que o Senhor, tudo que o Senhor planejou, tudo que existe na terra foi um plano de Deus, foi um planejamento do Senhor. E a Bíblia fala que nada acontece se não for da vontade dele. Então, hoje nós vamos falar sobre o suspiro do Senhor. Suspirar. Aqueles momentos que você está... O suspiro tem várias... diversas vezes a gente pode fazer. Você pode suspirar de cansado, né? Pode suspirar de tristeza. Mas Jesus, ele deu um suspiro. E esse suspiro tem, na verdade, incomodado assim os estudiosos da Bíblia para entender o suspiro de Jesus. A gente não vai conseguir decifrar isso, mas eu quero, pelo Espírito Santo, assim, mostrar o simbolismo desse suspiro de Deus, né? Suspiro, está difícil falar as palavras. O suspiro de Deus, e colocar algumas coisas aqui que elas significam para a nossa vida. Mas abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Começando com o versículo 31. Uma experiência de Jesus ali depois de algumas experiências, como diz a palavra de Deus, de Tiro e de Sidom, ele vai até o mar da Galileia, através do território de Decápolis, capítulo 7, 31 de Marcos. E quando ele chega nessa cidade, alguém traz a ele, versículo 32, um homem surdo e gago, e rogaram a Jesus que impusesse a mão sobre ele. E Jesus, tirando-o da multidão à parte, diz a Bíblia que ele pôs os dedos nos ouvidos, tocou-lhe a língua com a saliva. Você já vê um gesto peculiar, né? Inusitado de Jesus. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo o impedimento da língua se desfez, e falava perfeitamente. Jesus lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. Admiraram-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Coloque-se em atitude de oração.
em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e estamos diante de um tema muito maravilhoso, tremendo, que é falar do próprio Senhor. Jesus querido, Jesus amado, essa palavra pode ter, Senhor, diversos significados, diversas coisas podemos falar sobre ele, mas eu quero que o Espírito Santo, ele fale ao coração que está aqui nessa noite, de uma maneira que essa mensagem vá ao encontro da necessidade dessa pessoa. Senhor, estou aqui pedindo que o Espírito Santo tome também a minha vida para transmitir essa palavra no poder do Senhor, no poder do Teu Espírito. Senhor, que essa palavra sopre aqui nessa igreja, nesse templo aqui, Senhor, como um vento que vai transformar, que vai nessa noite, Senhor, fazer algo tremendo nos corações que aqui estão. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Nós dizemos ao Senhor agora, ao Espírito Santo, que nesse lugar Tu tens liberdade para agir. Nesse lugar Tu tens a liberdade de operar. Senhor, nós colocamos aqui diante do Senhor agora, Senhor, pessoas aqui, Senhor, há pessoa aqui, Senhor, que nesse momento a sua mente está sendo incomodada, algo que está lhe distraindo a atenção para que ela não escute a palavra do Senhor. Demônio que está nessa pessoa é um espírito maligno. Todos com os olhos fechados em oração, é um espírito maligno que tem rondado essa pessoa, e a sua mente não consegue se concentrar para ouvir a palavra do Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus agora, não existe espaço aqui para outro a não ser o Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus agora, toda confusão de mente agora eu repreendo em nome de Jesus. Repreendo agora todo o espírito do sono, do cansaço, que possa distrair essa pessoa de ouvir a palavra. Senhor, aquela pessoa que está com uma preocupação de algo que está incomodando ela agora, mas que ela tem que resolver amanhã. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro resolvido esse problema de amanhã, porque amanhã pertence ao Senhor. O Senhor nos falou na palavra hoje, não andar ansiosos quantas coisas do amanhã, queremos comer ou beber. Isso já está traçado, já está determinado pelo Senhor. Senhor, eu quero pedir ao Senhor em nome de Jesus, esse é o momento do Senhor falar, esse é o momento da Tua palavra, é um momento tão importante quanto o louvor, porque esse é o momento que o Senhor quer dar o Teu recado para a Tua igreja. Então, Senhor, eu digo ao Senhor, fala para que a Tua igreja ouça e entenda a Tua vontade através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Então Jesus pega aquele cego, aquele surdo e gago, e tira ele do meio da multidão. Jesus tinha umas tiradas assim bem interessantes, né? Ele muitas vezes curava abertamente para que todos vissem, muitas vezes ele separava a pessoa e como ele mesmo orienta aqui, muitas vezes ele não queria nem que as pessoas divulgassem a cura. Jesus tinha algumas coisas assim interessantes que servem para a gente aprender, servem para a gente ter a noção de que Jesus, Ele mesmo veio para dar a honra e a glória a Deus. Ele veio aqui para fazer fazer a obra de Deus de maneira que a glória fosse do Pai e não dele. Mas Jesus dá um suspiro. Jesus tira aquele homem ali. A Bíblia diz que ele levanta os olhos ao céu. Ele dá um suspiro. E esse suspiro não dá para a gente entender o porquê ele faz, mas eu quero compartilhar assim algumas coisas que eu acho que esse suspiro ele pode significar para a nossa vida. Eu diria que esse suspiro de Jesus é o suspiro do amor. Jesus ergue os olhos ao céu e quando ele dá esse suspiro, ele está falando do seu grande amor. Aliás, a Bíblia fala que o que moveu o coração de Deus para que Jesus viesse à terra foi o amor.
A Bíblia diz em João 3,16 o quê? Porque Deus amou o mundo, Filho. Porque Deus amou o mundo. Quando Deus olhou para a terra, quando Deus olhou para a humanidade, quando Deus viu que a humanidade estava perdida, desenganada, que não tinha mais solução, esse suspiro sai do coração de Deus: eu preciso fazer alguma coisa por essa humanidade. E Deus, e o Senhor dá esse suspiro de amor, esse suspiro de amor que leva a mandar o seu Filho, o único unigênito, para morrer em nosso lugar. Talvez Deus dá esse suspiro como algo que seria doloroso para Ele, algo que seria penoso para Ele, porque Ele estaria mandando o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Mas o Senhor suspira, um suspiro de amor. Essa humanidade perdida, desenganada, que está no caminho do inferno, para ser condenada pelos seus pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não tinha solução para a humanidade a não ser a morte, porque estávamos debaixo da condenação do pecado. Mas o Senhor dá um suspiro de amor e diz: eu vou mandar meu Filho para que morra no lugar dessa humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim anunciava João Batista quando Jesus foi para ser batizado por ele. E o próprio Senhor Jesus, ele entendeu e veio com essa missão de transmitir o amor de Deus. E eu gosto de João capítulo 17, onde Jesus, ele declara ali a sua missão. Em João 17, ele faz uma oração, e ele diz assim em João 17,6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus e os destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Ele faz uma oração muito linda nesse trecho, que você deve ler. E ali Jesus, ele abre o seu coração para mostrar que a missão dele realmente foi de nos amar tanto. Ele apresenta a Deus a sua missão aqui. Ele apresenta a Deus aqui a concretização daquilo que ele veio fazer. E ele começa a pedir a Deus: Senhor, aqueles que o Senhor me deu agora, eles precisam de continuidade. O Senhor dá esse suspiro de amor. Ele diz no versículo 14: eu dei a tua palavra, o mundo odiou eles, pois não são do mundo. E agora, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor, que tu os guarde do mal. Havia uma preocupação. O amor de Jesus era tão grande porque ele sabia aquilo que nós iríamos passar aqui. Se você pensa que Deus não sabe e que não está preocupado com as coisas da tua vida, isso é um grande engano que o diabo pode colocar no teu coração. Se há uma pessoa que se preocupa com as coisas da tua vida, esse alguém é Jesus. Se há alguém que se preocupa com as coisas mais mínimas da tua vida, esse alguém é o Senhor Jesus. Talvez você pense na coisa mais: será que Jesus está preocupado com... quebrou o farol do meu carro, será que isso é importante para Jesus? É importante para Jesus, porque você precisa do teu carro, você precisa das necessidades que temos. O Senhor está preocupado, porque Jesus veio aqui para transmitir, e veio aqui para derramar o amor de Deus, o suspiro de Deus. Quando o Senhor suspirou seu amor, Jesus veio para revelar esse amor. E o Senhor Jesus disse: eu não peço que os tire do mundo, eles não são do mundo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E agora, Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para
Que todos sejam um como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você é a prova do amor de Deus aqui nessa terra. Nós somos a prova do amor de Deus. Porque Jesus, ele diz assim: para que o mundo creia que tu me enviaste, é preciso, ó Pai, que tu cuides desse povo, que tu santifiques esse povo. E Jesus então, ele diz: eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste, como também amaste a mim. Olha aí que coisa. Esse é o amor de Deus. Você pense agora comigo aqui. Jesus está no topo mais alto, né, do conceito de Deus, que é filho de Deus, faz parte da Trindade. E Jesus está dizendo aqui que e que os amaste, como também amaste a mim. No conceito do amor de Deus, eu estou no mesmo patamar que Jesus está. Isso não dá um glória a Deus? Pensa, irmão, mas pensa com o teu coração, refletindo sobre isso, mas pensa mesmo. Às vezes a gente escuta a palavra, mas a gente não pensa. Eu queria que você pensasse com todo o teu coração. Pensa assim: Jesus, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sobre Ele está toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio. Ele é o Verbo de Deus. Pensa, Ele é a majestade, Ele é a glória de Deus. Com certeza Ele está no patamar máximo do amor de Deus. Agora Jesus está dizendo aqui o quê? Que Deus nos amou assim como amou Jesus. Isso não é profundo? Isso não é, para mim é demais isso. Eu saber que Deus me ama da mesma maneira que Ele amou Jesus. Meu Deus, isso me faz pensar: Pai, que grande amor é esse que Tu tens por mim? Esse suspiro de Deus é a manifestação de que Deus ama o seu povo. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz assim em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Eu fico constrangido diante do amor do Senhor. A gente precisa muitas vezes refletir de como o amor de Deus é tão grande e nós tão imerecedores, tão imerecidos desse amor. Mas o Senhor não está olhando pelo lado de eu não ser merecedor. Ele só tem uma coisa no coração dele: eu amo esse povo. E é difícil não sentir o amor de Deus. Ontem a gente teve a oportunidade de sair na rua, distribuir as marmitas. E antes de sair aqui, a gente se reuniu ali na rua para orar. E o Senhor falou muito, muito forte sobre o amor dele. Muito forte. Foi uma das coisas mais profundas que eu senti aqui, na frente aqui daquele portão. Quando o Senhor estava dizendo: eu amo vocês, eu amo essa obra. Muitas vezes nós, como pastores, ficamos nos perguntando sobre o que nós estamos fazendo, sobre a obra, sobre o ministério que estamos realizando aqui. Mas quando eu posso escutar de Deus que Ele está dizendo: eu amo esta obra, eu amo o que vocês estão fazendo, eu amo aquilo que vocês estão dedicando, aquilo que vocês estão doando, para que a obra de Deus ela continue. Eu senti aquele derramar do amor de Deus ali.
naquela hora. E ontem para mim, a oportunidade que Deus me deu a cada um que estava lá, John, Carla, Gustavo, a Ana. A única coisa que eu senti ontem é ser amado por Deus, porque o amor de Deus me constrange, o amor do Senhor nos constrange. E um dia, meu amado, o Senhor suspirou para dizer para você: filho, eu amo você. Eu amo você como você não imagina o quanto eu te amo. Você não tem dimensão do quanto eu amo você. Então esse suspiro do Senhor para mim significa um suspiro de amor. Mas assim como a Bíblia, como Jesus fala, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não tem esse versículo na Bíblia, mas eu poderia colocar aqui uma paráfrase com o amor de Deus. Que o amor de Deus não é como o mundo dá, não é esse amor do mundo, esse amor interesseiro, né? Esse amor que ama com interesse, que ama com segundas intenções. O amor de Deus é genuíno. O amor de Deus é por graça. O amor de Deus é mesmo porque, como criaturas dele, feitos à sua imagem e semelhança, o desejo de Deus é que amados por ele a gente possa também refletir esse amor para as outras pessoas. Nós, 1 João diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu não posso amar o meu irmão sem antes experimentar o amor de Deus na minha vida. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É simples. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Um suspiro do amor. O segundo suspiro que eu vejo aqui é o suspiro de misericórdia e compaixão. Se há um exemplo também que eu posso ver na pessoa do Senhor Jesus, que me chama a atenção e que marca também a minha vida, é a misericórdia e compaixão que Jesus ele demonstrou quando ele andou aqui por essa terra. E isso é uma coisa que eu tenho refletido muito nesses dias. Muito sobre eu tento imaginar Jesus andando aqui nessa terra. E eu trago da palavra as atitudes de Jesus para esse tempo agora. E eu vejo que Jesus ele tem a mesma atitude que ele teve. E um texto que eu pensei em Mateus 14, 13, diz que Jesus ele estava caminhando e ele viu uma grande multidão. Em João 14, 13. Que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo que o povo seguia a pé desde as cidades. E saindo Jesus, versículo 14, né? Saindo Jesus viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou seus enfermos. Chegando à tarde, os seus discípulos aproximaram deles e, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Irmãos, observem aqui quão tremendo é a atitude de Jesus, o suspiro de Jesus. Quando Jesus olha para a multidão, meu coração se comove por esse povo.
Meu coração é possuído de grande compaixão para com essa multidão. E essa compaixão e misericórdia de Jesus foi o que fez com que ele curasse pessoas ali, curou enfermos ali. O tremendo é, irmãos, que nós não somos abençoados, nós não recebemos benefício de Deus, podemos fazer sacrifícios e fazermos várias coisas que talvez demonstrem a nossa ansiedade de receber alguma coisa de Deus, mas não haverá nada que não venha da mão do Senhor, que não seja pela compaixão e misericórdia. Eu gosto de pensar que Jesus tem isso. Eu gosto de pensar que Jesus é misericordioso e compassivo, que quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele se comove, Ele se sente compadecido pela situação, e Ele vai lá e te ajuda a levantar, e te ajuda a resolver o seu problema, porque Ele tem compaixão e misericórdia. Foi isso que moveu o coração do Senhor aqui. E quando Ele vê a multidão, quando Ele vê as pessoas ali, em outro texto diz que as pessoas estavam como ovelhas que não tinham pastor, estavam perdidas, desorientadas, as pessoas estavam ali, como diz aqui a palavra, tinha muitos enfermos, paralíticos, cegos, mudos, surdos, e aquele povo todo ali. E Jesus para no meio da multidão, e Ele olha para as pessoas, e Ele suspira, o suspiro da compaixão. Ele se compadece daquela multidão e cura os enfermos e faz ali muitos milagres naquele dia. Mas a gente sabe que o nosso coração humano, né? Nós somos muito egoístas, né? Nós temos a tendência de sempre buscar os nossos próprios interesses, e os discípulos de Jesus não eram diferentes da gente. E os discípulos de Jesus se aproximaram dele e disseram: Senhor, o lugar está deserto, a hora já é avançada, manda essa multidão embora, que eles vão para casa comer e comprem a comida deles. E Jesus disse: não é preciso que eles vão embora, dá-lhes voz de comer. Dá-lhes voz de comer. Jesus disse, sabe o que o Senhor está dizendo aqui nesse texto? O Espírito Santo fala: tenham a mesma misericórdia e compaixão que eu tenho. Porque Jesus demonstra essa misericórdia e compaixão pelo povo, e agora os discípulos o que fazem? Manda o povo embora, que vão comer lá na casa deles, comprem a comida. E Jesus disse: não, deem vocês eles de comer. Sabe, Jesus está dando uma lição aqui de que essa mesma misericórdia e compaixão que Jesus demonstra aqui é o que a gente tem que ter pela multidão que está caminhando para o inferno. Muitas vezes nas nossas ações sociais, né, fazendo esse trabalho, seja indo ali no acrópole, seja indo na rua, distribuir marmita, essas coisas, a tentação pode ser essa, mas tem tanta gente que faz, eles já recebem tanta ajuda. E esse foi um texto que moveu meu coração para fazer essa obra, quando o Senhor diz: dai voz de comer. Esse foi o versículo que moveu meu coração para fazer esse trabalho que a gente tem continuado a fazer, né, que alguns irmãos faziam. Quando o Senhor, Ele diz: vão vocês e deem de comer esse povo. Mas aqui os discípulos, eles indagam Jesus. Então eles disseram: mas nós não temos aqui, nós temos 5 pães e 2 peixes para multiplicar, aliás, para dar toda essa multidão para que eles comam. Senhor, o Senhor está... é uma piada? É um bom humor de Jesus aqui, né? Uma multidão que a Bíblia fala que tinha mais de 5 mil homens. Ali no versículo 21 diz, né, que eram 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Então calcule-se aí que no mínimo sejam umas 15 ou 20 mil pessoas
15, 20 mil pessoas, e Jesus disse: vão lá e dei vocês de comer. Primeira lição que Jesus está dando aqui: vocês precisam aprender comigo da minha graça e da minha misericórdia. E Jesus então dá essa missão para eles: vão lá e deem de comer. Mas, Senhor, não temos senão 5 pães e 2 peixes. É o suficiente, vem aqui. Sabe, irmãos, quando nós temos a vontade de fazer alguma coisa para o Senhor, nós nos apresentamos com aquilo que nós temos. O Senhor não quer nada mais além daquilo que a gente tem. Ele só quer um coração misericordioso e compassivo, que ame e que seja disposto a ir e fazer a obra de Deus. Mas essa compaixão e misericórdia também, eu quero aplicar também para a tua vida. Não é para fazer só um chamamento para você pensar nas outras pessoas, mas talvez em que Deus também derrama sobre a sua vida essa graça e misericórdia. A graça e a misericórdia de Deus. Graça e misericórdia parecem 2 palavras que dizem a mesma coisa, mas na verdade você pode interpretar dessa forma. A graça é a mão estendida de Deus para abençoar. Você entendeu? A graça é a mão de Deus que se estende para nos abençoar. E misericórdia é a mão do Senhor que é encolhida para não nos dar aquilo que nós merecemos. Ou seja, para ficar mais claro, a graça é a mão de Deus estendida para dar aquilo que nós não merecemos, porque é graça de Deus. E a misericórdia de Deus é a mão de Deus encolhida para não dar aquilo que nós merecemos. Porque aquilo que nós merecemos seria punição pelo nosso pecado, a ira de Deus, como a irmã falou. Seria a mão de Deus pesando sobre a nossa vida muitas vezes. Mas a misericórdia de Deus é quando Deus encolhe a sua mão e não dá aquilo que nós merecemos, mas estende a sua mão de graça para dar aquilo que nós não merecemos também, mas que Ele nos dá. Então, esse segundo suspiro de Deus tem a ver com essa misericórdia e compaixão que Deus tem pelo seu povo, por aqueles que o amam. Também lá em Lucas capítulo 7, versículo 11, nós temos outro exemplo da manifestação da misericórdia de Deus. Em Lucas capítulo 7, versículo 11, ali o Senhor diz, nos conta a história, né, de uma viúva que tinha um único filho. E Jesus chega naquela cidade, e ali passando, diz ali que quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Ou seja, essa mulher, além de ter um único filho, era uma mulher viúva, só ela e o filho. Já havia perdido o filho, agora, aliás, já havia perdido o esposo, agora perdera seu filho. E ali estava aquela mulher chorando amargamente. Talvez o choro daquela mulher daria para ouvir quilômetros, imagino eu. E quando Jesus entra naquela cidade, e vendo-a, versículo 13, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ele disse: não chores. Você quer ouvir melhor palavra, melhor encorajamento, ou algo melhor do que isso? O Senhor chegar para você e dizer: não chores. O Senhor vai para aquela mulher e diz: não chores. Talvez à primeira vista aquela mulher diz: mas como que eu não vou chorar? Eu já perdi meu esposo, agora perdi meu único filho. Mas Jesus não somente manda aquela mulher parar de chorar, mas o versículo 14 diz que chegando-se, tocou ali aquele menino morto naquele caixão e mandou parar então o ato fúnebre
E ele fala para aquele menino jovem: a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe dele. E todos se apoderou do temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Irmãos, a misericórdia e compaixão de Deus pode olhar para a nossa vida e pode trazer solução para aquela coisa mais impossível de acontecer. Porque mais impossível do que um defunto que está aí a caminho do cemitério ressuscitar e viver? Quer uma coisa mais impossível do que isso? Então, às vezes, nós esquecemos que o Senhor suspira misericórdia e compaixão pelas nossas vidas. E que você pode confiar nessa graça e misericórdia de Deus na situação mais difícil, no momento de impossibilidade. Talvez você esteja vivendo isso hoje, uma situação de extrema dificuldade e de extrema impossibilidade de você resolver o seu problema. Mas eu quero dizer que o Senhor olha para você e diz: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te abençoar. Eu vou ressuscitar esse defunto. Eu vou te abençoar. Você precisa somente crer que eu sou um Deus de amor, mas também sou um Deus de misericórdia e graça, que me compadeço daquele que, como diz a palavra, o contrito e triste coração, esse achará graça aos olhos de Deus. É tão bom saber que Jesus suspira isso, e que eu posso, naquele horário da manhã, quando eu levanto e sei que eu preciso viver aquele dia, resolver minhas dificuldades, meus problemas de trabalho ou pessoais, e que eu posso dizer: Senhor, hoje está no teu controle, está nas tuas mãos. Eu adotei uma frase para mim que eu tenho usado este ano: Deus está no controle. Deus está no controle. Os irmãos que recebem alguma mensagem minha aí, sempre eu coloco isso: Deus está no controle. Porque se Deus está no controle, eu creio naquela palavra que diz: se Deus é por nós, fala bem forte, se Deus é por nós, que o inferno escute isso, que o diabo escute isso do seu povo, do povo de Deus, que nós temos um Deus. E se esse Deus é por nós, quem, pergunta, quem? Existe algum poder que possa contra o nosso Deus? Porque eu tenho um Deus que se compadece de mim. Eu posso chegar para o diabo e dizer: diabo, você pode fazer tudo o que você quiser, mas eu tenho um Deus que se compadece de mim. Ele cuida de mim. Ele falou lá em Hebreus capítulo 13, né? Eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Eles falam: amém? Eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. O Espírito me diz para dizer isso para você. Tem melhor alegria do que servir um Deus que nos trata assim, irmãos? Será que dá vontade da gente deixar o caminho de Deus? Será que dá vontade da gente se desviar para outro rumo, sabendo que nós temos um Deus que nos trata dessa forma? Jamais, irmãos. Jamais podemos deixar que esse pensamento ronde a sua cabeça. Porque o Senhor suspira misericórdia e compaixão pelo seu povo. Essa misericórdia quer dizer que ela nos persegue todos os dias. A misericórdia e a graça do Senhor. Quando você se sentir assim, cansado,
cansado, preocupado, ansioso, eu quero que você faça um teste para você vai sentir esse suspiro, você vai lembrar dessa mensagem. Filho, eu estou no controle. Fica frio. Deixa a coisa na minha mão. Deixa que eu vou resolver. Sinta o Senhor suspirar no seu ouvido isso. Em nome do Senhor Jesus. E Jesus suspirava também outra. Quando aqui ele suspirou aqui, fazendo a cura daquele homem, eu vejo que Jesus suspirava outra coisa. O prazer de poder ajudar, o prazer de poder fazer a vontade de Deus. Jesus suspirava, isso era o que movia o coração de Deus, de Jesus. Era o prazer de fazer a vontade do Senhor, do Pai. Isso é que me fascina de Jesus, sabe? O fato é que ele tinha prazer de fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Ele, como o próprio Deus vivendo entre nós, não teria nem a obrigação de fazer. Ele podia reunir seus discípulos e dizer: ó, pessoal, é o seguinte, Pedro, você vai para lá, João, você vai para cá, cura aquela pessoa ali, ou Pedro, você vai lá e levanta aquele defunto. Mas Jesus não queria deixar esse prazer para outros. Ele queria ele mesmo fazer, porque ele tinha prazer de fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ele suspirava por isso. Eu acredito que esse era o anseio do Senhor Jesus todas as manhãs, sair, caminhar como ele caminhava todo dia, curando os enfermos, né, alimentando multidões, fazendo milagres. E aliás, Jesus, ele deixou claro isso lá em João capítulo 4, versículo 32. O Senhor Jesus expressa para os seus discípulos isso. Ele diz lá nesse texto, João capítulo 4, 32, assim: nesse ínterim os discípulos lhe rogavam: Rabi, come. Os discípulos preocupados com Jesus porque ele não tinha tempo nem para comer. E Jesus diz aos discípulos: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Vejam aqui mais uma vez a incredulidade e falta de percepção dos discípulos, né? E diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse era o prazer, o que o Jesus suspirava isso. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meus irmãos, quando eu e você nós estamos lá fazendo a obra de Deus, como isso alegra o coração de Jesus. Como isso alegra. Eu tenho falado para os irmãos, eu não vejo a pessoa mais alegre do que Jesus quando a gente está fazendo alguma coisa para Ele. E ontem, quando a gente estava ali na rua, e eu tive a oportunidade de reunir algumas daquelas pessoas de rua ali, a gente estava conversando, e eles expressavam isso: poxa, vocês vêm falar com a gente aqui, né? E aquela atitude de agradecer, né? Poxa, que Deus abençoe vocês, né? Por vocês virem conversar com a gente aqui. E eles estavam até ali na droga, né? Estavam ali na droga e tal, meio constrangido. Eu falei: não, eu não estou aqui para falar nada disso sobre vocês. Vocês podem continuar. Eu estou aqui para amar vocês. Eu disse: sabe por que eu estou aqui? Porque Jesus estaria aqui com vocês. E aliás, eu falei: Jesus está aqui. Porque se Jesus estivesse no nosso meio, ele estaria isso, fazendo a sua obra, indo ao encontro das pessoas, não somente pessoas de rua. Eu estou usando o exemplo do nosso contexto aqui, ultimamente, no Ministério do Evangelismo. Mas eu estou falando no contexto geral da nossa vida.
lá no seu trabalho, lá nas pessoas com as quais você convive, você poder saber que você, falando de Jesus para ela, você amando aquela pessoa, você está cumprindo o que Jesus faria, sabe? Porque Jesus, ele veio para essa obra, veio para amar as pessoas, veio para fazer a vontade de Deus. E é fácil de descobrir a vontade de Deus quando você persegue o caminho que Jesus fez. Se você estudar a Bíblia, livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, e você observar todos os passos de Jesus, você vai observar que ali você tem o caminho, você tem a direção, você tem um mapa do que é fazer a vontade de Deus, porque Jesus está dizendo aqui: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, se Jesus fazia essas coisas, então essa é a vontade de Deus e é o que Ele quer que a gente faça também. Porque Jesus disse, né, o Espírito do Senhor, Ele me ungiu para ir pregar aos pobres, né, evangelizar, como o próprio Senhor Jesus disse, ir levar o Evangelho aos pobres, curar os enfermos, os cativos, né, dar vista aos cegos, né, dar voz aos mudos, assim por diante. Essa foi a missão de Jesus. Então, quando nós fazemos a obra de Deus da maneira como Jesus fez, então nós estamos fazendo estamos fazendo a vontade de Deus, da maneira como Deus quer que a gente faça. Então, irmãos, eu não sei você, mas eu queria que você pensasse também se isso faz parte da tua vida. Suspira em você prazer pelas coisas de Deus, em fazer a vontade de Deus, porque pela tua vida suspira o prazer de Deus de te abençoar. Há um prazer da parte do Senhor de abençoar. E aqui no livro de Lucas, nesse texto que nós estamos vendo, onde Jesus cura esse homem surdo e gago, lá no último versículo 37, diz que as pessoas se admiravam sobremaneira, dizendo: tudo Ele faz bem. Tudo Ele faz bem. Porque tudo que Jesus faz na nossa vida é perfeito. É perfeita. A obra do Senhor não é incompleta. Tudo que Ele faz perfeito. E se Ele está na tua vida, irmão, Ele vai agir, Ele vai fazer coisas boas, Ele vai fazer coisas perfeitas na tua vida. Sabe, nós temos que entender isso. Nós temos que compreender que a obra de Deus, que Jesus, Ele realiza em nossas vidas coisas boas, coisas perfeitas. Isso admirava então as pessoas, admirou aqui as pessoas sobremaneira, porque eles dizem: mas poxa, se o homem, tudo que ele faz bem feito. Ele faz ouvir os surdos e falar os mudos. Poxa, então a obra de Deus é isso. A obra de Deus é perfeição, é excelência, né? É fazer com dedicação, né? Quando nós fazemos mesmo para glorificar o Senhor. Dando esse testemunho sobre o trabalho que fizemos então ali no sábado passado, né, no Acrópole. A gente percebia isso, né? O pessoal, todos os que estavam envolvidos fazendo com alegria, se dedicando ao máximo para que o trabalho acontecesse. Por quê? Porque estamos fazendo algo para Deus. E o que nós fazemos para Deus temos que fazer bem feito, porque isso é o que admirou aquelas pessoas ali. Admiraram-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem. Tudo que esse pessoal, tudo que esse homem faz é perfeito. Tudo que esse povo faz aí, poxa, que coisa, né? Coisa, que perfeição, que organização. Então esses suspiros de Deus, de Jesus, irmãos, eu gostaria que você refletisse e levasse para casa. E talvez Deus possa te abençoar hoje aqui também, em nome do Senhor Jesus. O suspiro de Jesus
expressa amor. Nunca se sinta desamparado pelo amor de Deus, porque Ele o ama muito. O suspiro de Jesus expressa misericórdia e compaixão. Nunca se sinta desamparado de tal maneira que os olhos de Jesus não possam te alcançar com a sua graça e com a sua misericórdia. O suspiro de Jesus suspira prazer de abençoar e de fazer a vontade de Deus, que deve também nos incentivar a isso. E hoje, irmão, aqui nessa hora também eu quero dizer que Ele suspira por você. Ele suspira por você. Talvez porque você está cansado, pensando em desistir das coisas. Eu já não aguento mais. Eu estou cansado dessa enfermidade. Eu estou cansado dessa situação na minha vida. Você está se sentindo desanimado. Às vezes tem pessoas que chegam ao ponto de perder a fé. Eu já estou desencorajado, já não, acho que não adianta mais. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele suspira assim por você e diz: filho, vem cá, deixa eu te abençoar, deixa eu derramar sobre você o meu amor, dá uma oportunidade para que eu possa abençoar a tua vida. Não importa quantos passos você já deu, quantos mais precisarem, nós devemos dar. Porque, na verdade, nunca haverá um fim. Nunca chegaremos a um ponto de dizer: não, agora eu estou bem e não preciso mais da ajuda de Deus. Não, esse dia nunca vai chegar. Porque dependeremos do Senhor sempre. E ouviremos sempre aquela palavra de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até acabar o mundo, até se consumar o século. Eu vou estar com vocês. Essa é uma promessa que Jesus deu e eu acredito nela. E eu creio nela, em nome do Senhor Jesus. Queria que você se colocasse em pé nesse momento. E queria que você pudesse refletir sobre a palavra dessa noite. Se você sente estar debaixo de uma necessidade hoje à noite, talvez de uma necessidade física, de receber um toque do Senhor na área da saúde, ou se Deus te toca também na área espiritual, para que você possa sentir também esse amor, essa misericórdia de Deus, essa compaixão do Senhor. Eu gostaria de orar por você hoje à noite. Eu gostaria que você desse a oportunidade de Jesus suspirar por você. Você sentir o suspiro de Jesus dizendo: